como lidar com as mudanças no corpo durante o tratamento, seja de quimioterapia, radioterapia, até mesmo emocionalmente após a cirurgia, né? Então, neste vídeo eu vou tentar falar um apanhado geral, assim, sobre a minha experiência, né? Desde que eu fui diagnosticada em todas as etapas e até hoje, dias de hoje, com a hormonioterapia. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu tô gravando aqui estes vídeos para falar um pouquinho da minha experiência, né, no tratamento de câncer. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018 e porque, enfim, desde então, né, sempre me ajudou muito ver depoimentos de outras mulheres que estejam passando pela mesma situação em cada uma das etapas. E aí, então eu tô gravando. Se você der uma zapeada aí no canal, você vai encontrar vídeos de várias fases, né? Que eu passei, mas na verdade eu comecei a gravar depois que eu já tinha terminado o tratamento. Durante o tratamento eu não tinha muita energia nem vontade de gravar os vídeos, né? Mas enfim, bom gente, vamos falar então sobre as questões da mudança de corpo, as mudanças no corpo. Esse tema é um tema que me veio porque eu recebi na verdade um direct lá no meu Instagram, de uma das pessoas que me achou aqui no canal, e aí ela foi lá me perguntar, porque ela começou a fazer a hormonioterapia com o tamoxifeno, e ela começou a engordar, e aí ela veio me perguntar a respeito disso. Eu falei, nossa, acho que eu vou gravar um vídeo contando um pouquinho como foi comigo, né? Então, gente, aliás, se você quiser também entrar lá no meu Instagram, não é por nada, mas é porque assim, eu fiz um ensaio de fotos recentemente, totalmente relacionado com a minha experiência do câncer de mama, e lá eu escrevo um texto contando por que eu resolvi fazer esse ensaio de fotos, né, e contando um pouquinho de como que eu me senti quando eu fui diagnosticada, que eu achava que eu nunca mais ia me sentir bonita, que eu nunca mais, né, realmente eu passei por esse período. E desde então eu venho ressignificando e tendo assim vários movimentos com relação a isso, como que eu lido, né, com o meu corpo e a questão da beleza, né, que a gente fica com a autoestima bastante bagunçada durante o tratamento. Então, enfim, mas meu Instagram é aberto, então tem aqui no canal o link para ele, Gasparim Gabi, se você quiser entrar lá, e vai ter esse post com essa história aí, você lê lá com o meu ensaio, é um post recente. Porém, gente, agora voltando ao assunto, com relação a meu corpo, né, como é que eu senti o meu corpo durante o tratamento. Primeiro que assim, eu sempre fui uma pessoa que tive algumas questões de ganhar peso, então eu sempre tive facilidade para ganhar peso, sobretudo na adolescência, né? Eu fui uma pessoa mais gordinha na adolescência, então eu vivia fazendo regimes e tudo mais. Mas depois eu emagreci, sobretudo depois assim que eu comecei na faculdade, que eu comecei a trabalhar, eu emagreci e nunca mais voltei a ficar mais cheinha, que nem eu tinha ficado na adolescência. Porém, o peso sempre foi uma questão, assim, eu sempre tive que me controlar, eu sempre gostei muito de comer, sempre gostei muito de doces, de massas, né? E antes da quimioterapia, aliás, do tratamento em geral, eu tava na minha melhor fase com o meu corpo. Porque eu tinha emagrecido um pouco, naturalmente, porque eu tinha começado a trabalhar da minha casa naquela época. E eu mesma fazia minha própria comida, e aí eu comecei a ser um pouco mais saudável. Eu acho que eu fiquei comendo menos tranqueira na rua também, né? E eu tava numa fase que eu tava me sentindo muito bem mesmo com o meu corpo. E quando eu recebi, quando eu fiz a ultrassom, que já deu logo no ultrassom ali, né, era BIRAD 5 a minha ultrassom, e a probabilidade da BIRAD 5, né, bom, se você tá assistindo esse vídeo e não sabe muito dos termos técnicos, mas é uma das, na ultrassom, essa BIRADS, ela tem do 1 ao 5, acredito eu, ou é do 0 ao 5, e sendo 5, acho que é o nível, é o penúltimo nível, acho que tem a BIRAD 6, que já seria a confirmação total de 100% de chances de ser câncer de mama. A minha deu 5, e eu lembro que quando eu vi na internet era 95% de chances do meu nódulo ser um câncer de mama, né? E eu tinha ficado muito desesperada na minha casa, era um final de semana, e eu logo assim, imediatamente me veio na minha cabeça, nossa, eu vou ficar careca, eu vou ficar sem peito, sei lá como é que eu vou ficar nesse tratamento, essa quimioterapia, né? E eu comecei a pensar, nossa, eu tô aqui tão bem com o meu corpo, eu nunca mais vou ficar assim como eu tô, né? E eu comecei a ficar chateada, ficar muito preocupada.
E realmente, assim, durante o tratamento, né, gente, a gente vai passando por alguns impactos no nosso corpo, né? Então, assim, o primeiro impacto que eu tive óbvio, foi o da cirurgia, porque eu fiz primeiro, primeiro, foi um primeiro medo muito enorme, né, de eu, assim, da minha cirurgia não ser muito bem sucedida e eu ficar com a minha mama feia, né, não ter mais mama, sei lá eu o que eu pensava que ia acontecer, né, eu pensava que poderia dar errado, porque assim, só para explicar, eu já fiz um vídeo sobre a minha cirurgia, mas a minha cirurgia foi chamar adenectomia, ela não é tão comum, não é nem a mastectomia, nem o quadrante. Na verdade, o que eles fizeram foi tirar, a minha pele foi preservada, meu mamilo foi preservado, mas foi colocada uma prótese. Então, eles tiraram como se fosse o recheinho ali da mama e colocaram uma prótese. E desde então, no dia que eu fiz isso, eles já tinham me falado, olha, a mama vai ficar diferente da outra, porque uma é um silicone, a outra é o tecido normal mamário, né? Então, realmente ficou diferente, não ficou tão gritante a diferença, mas é diferente, né? E o primeiro impacto que eu tive que me acostumar foi com esse, e com esse, cá entre nós não temos nada o que fazer a não ser nos preparar emocionalmente, né? E uma das coisas que eu pensava na época é que assim, eu tava tão desesperada porque eu tinha tido aquele diagnóstico que qualquer coisa era melhor do que continuar com o tumor, né? Então, pra mim, eu lembro claramente que eu não tava me importando muito na época como é que ia ser esteticamente, assim, depois que eu fizesse a cirurgia. Eu tava mais era querendo fazer aquela cirurgia o quanto antes, que aquela cirurgia desse certo, e a minha preocupação era essa. A estética realmente naquele momento ficou em segundo plano. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu vi como tinha ficado, porque, assim, graças a Deus eu tive um médico que foi muito, né, um cirurgião plástico muito, assim, eu tive muita sorte, muito agraciada, né, porque ele fez a cirurgia de uma maneira que ficou muito bonito, né, o resultado. Então eu fiquei feliz quando eu vi que a mama, ela tinha ficado bonitinha, isso me trouxe uma autoestima, eu não vou, né, negar. E eu realmente me coloco no lugar das mulheres que não tiveram essa mesma sorte do que eu, ou que tiveram que realmente tirar toda a mama, então eu fico imaginando, né, que deve ser muito mais difícil. Porém, eu acredito que esse pensamento que eu tive é o pensamento que me ajudou muito e que me ajuda até hoje, porque todos os dias quando eu vou tomar banho, todos os dias quando eu me olho no espelho, eu me deparo, né, com a minha mama de silicone e eu sempre penso assim, bom, gente, esse aqui foi o que foi necessário ser feito para que eu estivesse aqui hoje. E isso aqui me dá tanta força e me traz tanto aprendizado e me promoveu tanta transformação na minha vida que eu sou grata a ela. Porque às vezes eu fico pensando assim também, tá, mas e se eu voltasse atrás e continuasse, não tivesse passado por tudo isso, continuasse com a minha outra mama, será que tudo que eu aprendi nessa jornada, não vale a pena estar com a mama aqui de silicone? No meu caso, vale. Eu sou muito grata à minha história, eu penso assim, essa foi a minha história, e isso aqui faz parte de quem eu sou, sabe? Eu penso muito isso, assim, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, faz parte do que eu passei, e eu sou muito grata. Eu raramente, é claro, às vezes eu fico pensando, né? Nossa, seria melhor, obviamente, se eu não tivesse a mama, mas quando eu penso nos ganhos, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu passei, eu falo, cara, é a minha história, tem a minha cicatriz aqui, e eu abraço isso, e isso não faz tanta diferença na minha vida, né? No meu dia a dia, mesmo porque no dia a dia a gente tá sempre de sutiã, de roupa, é imperceptível, né? E acredito até no meu caso, se eu tivesse tido que tirar a minha mama, eu acho que muito provavelmente me conhecendo, eu ia acabar utilizando ia fazer a reconstrução no futuro, provavelmente eu faria isso, ia procurar maneiras de reconstruir, e aí no dia a dia, né, e não ia ser, assim, algo perceptível, e eu penso dessa forma, né? Ou caso a reconstrução às vezes não é possível, acho que eu colocaria muito certo. Aí eu já vi algumas mulheres que assumem mesmo ficar sem, né? Aí eu já não sei, não foi o meu caso, né? Mas eu tô falando da minha experiência.
Porém, gente, existem outros impactos no nosso corpo, né? Depois a gente vai ficando, durante a quimioterapia, a gente vai ficando inchada, a gente tem os corticoides, eu ganhei peso. Então teve uma época que eu não gosto muito de ficar me pesando, porque toda vez que eu me peso e vejo que eu engordei, isso vira uma neurose na minha cabeça, eu fico querendo, porque engordei não sei quantos quilos. Então durante a quimioterapia, toda semana que eu ia lá e me pesava, eu fui engordando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Chegou uma hora que eu falei pra moça, olha, não me fala mais, pra enfermeira, né? Não me fala mais quanto que eu tô pesando, que eu não quero saber. E eu simplesmente resolvi fazer assim. Eu parei de acompanhar se eu tava engordando muito ou pouco. E eu passei a me preocupar sobre o que eu poderia fazer da minha parte para evitar que qualquer ganho fosse muito, que eu ganhasse muito peso, né? E o que eu sempre fui uma pessoa que eu me preocupei em fazer exercícios físicos e eu sempre me preocupei muito com a minha alimentação, quer dizer, sempre não, né? De um tempo pra cá. Eu já tinha começado a me preocupar antes da doença, então eu já tava numa vibe numa vibe, pra quem, né, conhece o termo, mas eu já tava assim, num movimento, né, de me cuidar mais. Então eu simplesmente falei, eu não vou agora que eu tô fazendo quimioterapia, botar o pé na jaca e ficar comendo brigadeiro e refrigerante e fritura o tempo todo, embora eu tivesse umas vontades meio loucas durante o tratamento, né, de quimioterapia. Mas eu tentava segurar a onda porque eu sabia que, poxa, eu já tava com a minha autoestima lá embaixo. E assim, querendo ou não, gente, essas comidas que a gente ingere, elas não ajudam no tratamento. Se a gente começar a comer muita tranqueira, a gente simplesmente vai estar... Em vez de a gente ajudar, a gente vai fazer com que o tratamento fique... o nosso organismo tenha menos ferramentas para lidar, né, com tudo isso. Eu já até gravei um vídeo aqui também sobre a importância da alimentação, né, no tratamento, depois você pode procurar, porque eu falo muito sobre isso, a importância da gente se alimentar o máximo, o melhor possível durante o tratamento, para justamente fortalecer o nosso organismo, né? Então, durante o meu tratamento, eu ainda não tinha tanta consciência assim como eu tenho hoje, mas naquela época eu já estava um pouco mais consciente, embora eu ainda esbarrasse ali nos bolos, nos mousses. Eu lembro que às vezes eu falava, hoje eu mereço, eu comia um pedação de bolo de chocolate, eu fiz essas extravagâncias e assim eu ganhei um pouco de peso. Depois, teve a queda do cabelo, né? É que daqui a pouco eu só vou falar as etapas, mas mais pra frente eu vou falar mais assim em geral como lidar com tudo isso, que eu vou dizer pra vocês assim o desfecho que eu acho que é magnífico, né? Que eu pelo menos estou sentindo. Mas enfim, depois teve a queda do cabelo não tem o que a gente fazer, né? Algumas mulheres usam aquelas toucas, né, de resfriamento, né? Que é uma touca que parece que não faz com que a quimioterapia não chegue no couro cabeludo, e o cabelo parece que em algumas mulheres não cai, né? Em algumas pessoas, no caso, não cai. No meu caso, eu lembro que na época eu optei por ficar careca mesmo, né? É muito difícil, mas enfim, eu achei que era uma opinião. Até eu fazer essa touca aí, eu odeio frio, eu fiquei imaginando, era caro também. Então eu falei, quer saber? Eu vou ficar careca. Foi bem difícil depois, conforme meu cabelo foi crescendo, porque eu lembro claramente, meu cabelo ele demora muito para crescer, pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei careca em 2018, no segundo semestre. Nós estamos aqui em 2022 e esse é o meu cabelo até hoje, assim. Eu não fiquei cortando muito não, eu só aparei, né? Mas ele cresceu isso. Então, o meu cabelo ele demora um pouco para crescer mesmo. Então, eu lembro que eu não ficava muito feliz com o meu cabelo conforme assim, depois, enquanto eu tava careca, e é claro que eu não gostava, eu ficava usando lencinho, era o que dava para fazer, né? Mas eu mesmo assim tentei começar a usar lencinhos que eu me sentisse mais bonita. No final eu já tava sabendo fazer uns turbantes bonitos, eu comecei a ser mais vaidosa, eu comecei a pintar minha sobrancelha. Então eu lembro que eu tive sim esse movimento durante o tratamento de me sentir bonita, mesmo quando eu não estava me sentindo tão bonita assim, né? E depois, mas mesmo assim, gente, não era algo muito frequente, porque eu também não saía tanto. Eu lembro que eu tava com eu tava bem reservada, assim, né? E entre a quimioterapia e a rádio, eu lembro que eu fui pra praia. E eu lembro que naquele momento eu fiquei muito feliz de poder colocar um biquíni, eu tava muito branquela, né? Mas eu lembro que algo assim, eu tava bem inchada, eu tava sem cabelo, então a minha vaidade tava um pouco assim, estremecida, né? Mas enfim, ainda tinha a rádio pela frente e tudo que eu tava almejando naquela época era de fato
que eu terminasse o tratamento o quanto antes. Bom, enfim, depois veio a rádio ela afeta um pouco menos, acredito eu, a gente fica, né, com as manchas, mas eu também já gravei um vídeo aqui para falar sobre os cremes, né, e os banhos de chá de camomila que eu fiz, mas aí você pode procurar aí no vídeo sobre a radioterapia, né, mas também não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar passar, querendo ou não, porque a gente fica bronzeadinha, né, na região. Mas, gente, a grande mensagem que eu quero passar, na verdade, sobre o que fazer com as mudanças do corpo, ela vem agora. Porque o que acontece? Depois que eu passei por tudo isso, eu fui mudando, assim, minha alimentação e hoje, e eu também tomo os hormônios. Então, eu tomei o tamoxifeno por 2 anos e agora eu tomo o anastrozol. E esses hormônios, gente, eles também fazem a gente ter alterações no nosso corpo e muito além, né, de humor, outras alterações. E o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser muito ainda mais saudável do que eu já era antes para poder combater esse hormônio do meu corpo, né, esse efeito dessa terapia, dessa hormonioterapia no caso. O hormônio, acho que é até errado falar porque não é um hormônio, é uma hormonioterapia, né. Porque se eu não faço exercício físico, se eu fico, por exemplo, 2, 3 dias sem fazer exercício físico, eu tenho muito fogacho, eu me sinto estressada, eu fico mal-humorada, então eu preciso fazer exercício físico. Alimentação é a mesma coisa, se eu como mal, eu vou ganhar peso, não sei mais agora se já é por conta do tratamento hormonal ou não, mas eu sei que eu vou ganhar peso com facilidade. Então, gente, eu comecei a me cuidar muito mais do que eu me cuidava antes. E eu percebo, eu costumo falar para algumas pessoas que a gente já acorda, né? Eu já acordo com um déficit, assim, porque por conta da hormonioterapia eu já tenho que me cuidar mais, não adianta, eu não posso relaxar tanto. Só que isso fez, ao longo do tempo, que eu me cuidasse tão mais, que hoje eu tenho hoje eu tô com o meu corpo, eu tô me sentindo muito melhor do que eu estava antes, e eu tenho certeza que se não fosse eu ter passado por tudo isso, se não fosse eu estar fazendo hormonioterapia, eu não estaria me cuidando como eu estou hoje. Então, o grande ganho que eu sinto que eu tenho é que assim, caramba, eu na verdade estou mais saudável, né? A doença fez eu ficar mais saudável, me preocupar mais, eu me cuidar mais. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não como mais doce, eu não como mais açúcar, eu me tornei vegana, eu como só salada. Na verdade, não só salada, mas eu como muita salada. Não é só salada, gente, tá longe de ser só salada, mas eu como assim, verduras. Na verdade, eu quis dizer que eu não como mais produtos industrializados. Eu fui fazendo uma mudança bastante radical, mas pra mim só tem trazido muitos benefícios, né? Por quê? Porque eu não como mais industrializado por conta da doença. Eu não como mais açúcar por conta da doença. Eu passei a fazer atividade física com muito mais frequência e muito mais preocupação por conta da doença. Então, assim, eu tô achando que se você colocar numa balança, todos os ganhos que eu tô tendo com a mudança que eu tô fazendo estão compensando muito mais as perdas, né? Ou as dificuldades. Então, gente, eu tô vendo como que, na verdade, o câncer e a doença foi um trampolim para eu me cuidar mais e me tornar mais saudável. E aí as mudanças no meu corpo hoje foram para melhor. Então, assim, eu tô me sentindo bem com o meu corpo. É claro que aí, assim, cada uma tem a sua história, tem seu histórico de corpo, tem o seu estilo de vida, né? E cada uma sabe o que tá dentro da sua realidade, do seu desejo. Mas como eu tô falando da minha experiência pessoal e eu tô falando do que eu faço para lidar com as minhas mudanças do meu corpo durante o tratamento, o meu jeito de ser o que eu posso fazer para ultrapassar e fazer com que essas dificuldades todas, né, sejam eliminadas ou que sejam pelo menos reduzidas, né? E é isso que eu tenho feito. Eu também fiz, quando necessário, eu procurei algumas terapias alternativas, assim, por exemplo, os fogachos, os calorões, né? A acupuntura me ajudou, tem me ajudado um pouco, fitoterápicos, né? Tratamentos que eu posso ir fazendo, eu vou fazendo, para poder lidar com essas mudanças do meu corpo. E hoje eu tô muito feliz e eu vou dizer para vocês que eu nunca me senti tão bem com ele, e mesmo tomando hormônios e mesmo passando por tudo que eu passei, né? É claro que eu gostaria de estar tomando os hormônios? Não gostaria, né? Mas com tudo que eu ganhei hoje, eu imagino que quando eu parar, eu vou ter um plus a mais ainda, porque aí eu vou ter todos esses cuidados que eu não tinha antes, que eu só tive graças à doença, porque assim, eu já tinha um pouco, mas não tanto, né? Não com tanta intensidade. E ainda tô me sentindo bem e graças a Deus espero que continue, né? Que eu continue podendo ter essa força de vontade para fazer dessa forma. Essa é a minha realidade hoje, tá bom? Agradeço muito então aí a sua atenção até agora, espero que eu tenha ajudado. Obrigada e até o próximo vídeo.